Infelizmente, a maioria das cidades brasileiras não priorizam no seu desenho urbano espaço para o pedestre, calçada acessível. Hoje nós vamos entrevistar a professora doutora Angélica de Amorim. Professora Angélica, há 13 mil anos os homens do Cerrado andavam de um lugar para o outro, ou seja, andávamos muito. Como é? Nós desaprendemos a caminhar? A gente tem dados aí, né, bem recentes que demonstram que, na verdade, a maior parte de nós caminha. Que 41% dos brasileiros caminha cotidianamente e mais 29% dos brasileiros que tomam o ônibus todo dia, os trens, tem um trecho de caminhada antes e depois do trecho principal no modal coletivo, né? Então, a maior parte de nós caminha. O que acontece é que as faixas de renda que têm mais acesso à mídia, que estão nas áreas mais centrais, têm diminuído, né, as suas caminhadas. Talvez a gente tenha a sensação de que há mais carros, porque os carros ocupam muito espaço na via, né? Um carro ocupa 8 metros quadrados, um pedestre ocupa talvez 50 centímetros quadrados, né? Professora Angélica, que metodologia você utilizou na sua tese de doutoramento? Então, a grande pergunta que eu tinha quando eu comecei a estudar a questão do pedestre é que a abordagem mais convencional, né, nos estudos sobre a mobilidade a pé, se trabalha muito a questão da calçada. Então, se essa calçada é adequada, se ela tem larguras adequadas, como é que é esse piso. E a minha preocupação é que a gente estava gerando cidades que dificultavam que o pedestre pudesse caminhar, com distâncias cada vez mais longas, com atividades cada vez mais dispersas, né? Então, a abordagem da questão do pedestre é um pouco diferente no meu trabalho. Nós temos um imperador na cidade, ele manda na cidade, que é o automóvel. E a maioria das cidades gasta demais com o automóvel e não gasta com a infraestrutura de acessibilidade para o pedestre. Por quê? De onde vem essa cultura? Eu acho que a gente, apesar de ter tido um crescimento grande da motorização no Brasil, das taxas de motorização, a gente não chega, por exemplo, a um acesso universal ao automóvel como você tem nos Estados Unidos ou tem na Alemanha, né? Ele continua restrito às classes de renda mais alta, né? Então, acaba que as decisões da gestão urbana, né? A decisão por fazer, por exemplo, um viaduto, elas partem muito dessas classes que têm mais acesso, né, ao poder público, né, e acaba que tem mais acesso a essas decisões, né. Então, a distribuição do dinheiro, das políticas públicas, acaba levando em conta isso, né, e aí isso não chega à grande massa que utiliza o transporte a pé. Usando esse conceito que você já repetiu 2 vezes, da classe, a cidade é dividida em classes sociais? Eu acho que sim, e o pior é que quem toma decisão, quem desenha cidades, mesmo os arquitetos que pensam as cidades urbanistas, né, eles não utilizam a grande parte da cidade em que essas pessoas vivem, né, em que as classes de renda mais baixa vivem, e a gente acaba raciocinando como se a cidade fosse só aquela zona mais central, né? A gente entende que aquilo é a cidade, mas na verdade tem uma quantidade muito grande de áreas urbanizadas que a gente nem imagina que processos se dão ali. Nós temos uma disputa pelo território na cidade, não é? As pessoas que mais podem moram nos melhores lugares, as pessoas que não podem moram na periferia, nas franjas da cidade. No seu estudo, quais os principais elementos do território que você aponta, que você pode dizer que aumenta essa disputa? Eu diria que a grande questão para a mobilidade atual no Brasil é a questão da expansão urbana, né? O mercado de terras nas bordas da cidade é extremamente lucrativo, né?
Então isso faz com que a cidade vá crescendo de maneira descontrolada e tendo uma expansão horizontal. É muito claro em qualquer pessoa que estude o transporte público, ou mesmo o transporte individual, que isso gera deseconomias muito grandes para a cidade, né? Então a cidade vai ficando cada vez mais inchada, cada vez mais difícil de proporcionar as infraestruturas básicas, inclusive as de mobilidade. Tem um setor que interfere demais na vida da cidade e eles são articulados, eles são poderosos, que é o setor imobiliário. O que fazer, professora Angélica? Porque esse é um tema que todas as cidades brasileiras eles são muito articulados e agora a especulação imobiliária é muito forte. A lei não dá conta deles? Na verdade, o setor imobiliário ele é fundamental para o funcionamento da cidade, né? Acho que o que acontece no Brasil é que ele é mal acostumado, ele acostumou que a gordura de lucro que fica para ele é muito alta, né? Isso porque a gente não consegue que os empreendimentos imobiliários, né, eles contribuam para a vida coletiva e acaba que vira só um pensamento só a curto prazo, só para vender e sem pensar no futuro da cidade, né? Isso são empreendimentos que geram uma lucratividade muito grande, mas que deixam um legado muito negativo para as cidades, né? Eu acredito num novo mercado imobiliário que seja capaz, sim, de gerar uma qualidade ambiental boa para a cidade, mesmo assim manter um bom nível de lucratividade. Mas não teríamos que ter uma sociedade mais participativa, mais articulada, movimentos mais presentes? Com certeza. Eu vejo, por exemplo, o esforço do Conselho dos Arquitetos do Brasil, Seção Goiás, o CAL, há um esforço enorme de interferir e contribuir com esse debate, mas a maioria dos movimentos da sociedade participa pouco. Eu acredito que sim, eu acredito que a nossa desigualdade de renda, né, faz com que boa parte de nós simplesmente tenha que aceitar o que está dado, né, a baixa escolaridade também, e a gente acaba não podendo atuar de uma maneira mais ativa, né, nesses processos aí de desenho da cidade. Nós continuaremos essa conversa com a professora Angélica de Amorim, doutora, especialista em caminhabilidade nas cidades, o doutoramento dela foi isso. Continuaremos conversando sobre esse tema. Espere aí. Hoje eu quero te convidar para conhecer o que cerca de 80% da população não conhece. Vamos lá? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Então vamos passar algumas importantes sugestões. Na hora que for descartar sua caixinha de leite ou suco, corte no cantinho para escoar todo o líquido. Resíduos de serviços de saúde não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar e deve ser embrulhado em jornais ou papelão e identificados. Evite acidentes. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? Ao descartar o seu óleo usado, deposite em uma vasilha plástica e tampe bem, destinando assim para a coleta seletiva. Sobras de alimentos você pode destinar para o lixo comum ou compostar. Vidro, plástico, papelão, metal, isopor são recicláveis e devem ser destinados para a coleta seletiva. Você que tem animal doméstico, recolha as fezes e dê destino junto ao lixo do seu banheiro. Separe, não pare, o meio ambiente agradece. Professora Angélica, muito se tenta planejar cidades, apesar da maioria das cidades brasileiras não terem sido planejadas. E quem está lá no planejamento fica tentando organizar, desenhar. Por que não funciona? Paulo, eu sempre penso isso quando eu estou fazendo as minhas contas do mês lá, planejando o meu orçamento. A minha casa, eu fico pensando como a cidade é difícil de planejar, né? O planejamento é você pensar numa coisa com antecedência e tentar trilhar um caminho que você consiga otimizar determinadas coisas e tudo mais. Planejar um orçamento doméstico já é super complicado, imagine planejar a cidade, né?
E aí eu ouço muito essa coisa de que o planejamento urbano não funciona e tudo mais. Mas é que a cidade é um organismo tão complexo que você nunca vai ter um planejamento que seja mesmo, por exemplo, numa cidade de primeiro mundo, em que tudo seja muito controlado, a população não cresça, né? É muito difícil planejar todos os passos da cidade, né? Mas eu acredito que é melhor planejar, ainda que a gente não consiga tudo que a gente gostaria, do que não planejar, né? Acho que a gente tem que pensar que, mesmo que o planejamento é um processo, e ele está sempre precisando ser revisto, né? E é sempre melhor estar nesse processo do que não ter nada, né? Agora, o que a gente precisa sempre se questionar é a quem que esse planejamento urbano serve, né? Quem que tem acesso a essas decisões, né? Então, por mais que eu esteja conseguindo dar passos nesse planejamento, eu tenho um planejamento grande, eu consigo dar pequenos passos, mas esses passos estão servindo a quem, né? Acho que essa que é a grande questão. Nesse debate do planejamento, tá em voga uma discussão sobre cidade compacta e cidade espraiada. Qual a sua opinião sobre esse? Paulo, eu acho que essa é a grande questão aí para as cidades do século XXI, né? A gente está vivendo aí na pele a questão, por exemplo, do aquecimento global, né? Não existem cidades sustentáveis que sejam espraiadas, né? A cidade espraiada necessariamente ela vai funcionar com mais recursos para a rede de água, para a rede de esgoto, para a coleta de lixo, para transporte público, né? As pessoas vão necessariamente precisar usar mais modais motorizados, vai ter um impacto sobre mais terra agricultável, né? Então, assim, para mim que não existe outro caminho que não seja o controle das densidades na cidade. Em uma conferência sua, você falou uma coisa, estava num slide, uma provocação que eu achei interessante, as cidades e o tamanho das pernas. O que quis dizer? Eu tenho me debruçado sobre a cidade contemporânea, né? A produção de cidades no último século. E aí um processo de espalhamento, de espraiamento muito intenso, né? Só que se você olhar para a história das cidades, esse processo é muito recente. Ele só é possível da gente verificar a partir da invenção dos trens urbanos, né, dos metrôs, que permitem o espalhamento da cidade. E mais recentemente, do transporte motorizado, seja ele por automóvel ou por motocicletas, né? As cidades, historicamente, elas são desenhadas para a escala humana, para o tamanho dos passos, né? E se a gente quiser uma cidade em que você tenha mais mobilidade ativa, em que as pessoas usem com o seu próprio corpo, ela vai precisar ser desenhada para a escala humana. Professora Angélica, quais os requisitos urbanísticos para uma cidade caminhável? Paulo, os requisitos para uma cidade ser caminhável, para as pessoas tomarem a decisão de caminhar, podem ser resumidos numa única questão, que é a proximidade. O caminhar ele é adequado para os deslocamentos curtos. Para uma cidade incentivar as pessoas a caminhar, deixar o carro em casa e caminhar, ela precisa ter atividades a uma curta distância. Isso é possível com entornos compactos, densidades altas, usos mistos, né? Tudo isso que a gente já sabe a respeito da questão de uma mobilidade mais sustentável. Ano que vem tem eleição. O que você, como professora, diria para os futuros candidatos, sejam a prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras? Eu podia dizer, não sei se eles iriam ouvir, que a cidade precisa urgentemente de controle, né, na sua expansão. Ocorre que esses mecanismos de expansão da cidade são extremamente lucrativos, né? Então a gente vai estar brigando contra movimentos importantes aí dentro da cidade, né? Mas eu acho que a questão da expansão urbana, ela é extremamente grave, assim. E as cidades não vão ser sequer equipadas com saneamento básico, se a gente não tiver controle sobre essa expansão. Professora Angélica, como pensar cidades que tenham mais espaço para as pessoas, mais conversa de bairro a bairro, distâncias menores para as pessoas caminharem? É possível pensar, a partir de um bairro, uma conversa com a cidade? Paulo, o que é animador, né, com relação a isso é que a gente sabe fazer isso muito bem. Se a gente for olhar as áreas mais tradicionais da cidade, todas essas características que você mencionou estão lá,
né? Então, historicamente, a gente soube construir cidades em que é possível essa proximidade, em que é possível o diálogo, nessas áreas mais centrais, mais tradicionais, mais misturadas, mais adensadas, né? O que ocorre é que hoje em dia a gente tem tido a construção relativamente rápida, por conta de um boom imobiliário recente, de novas áreas da cidade que estão desprovidas dessas qualidades. Então, o que é animador é que a gente pode recuperar essa maneira de construir cidades que a gente domina bem. Ao agradecer à professora Angélica, eu quero resgatar um conceito que ela trouxe para a nossa entrevista, que parece que está meio fora de moda, mas não está, que é o conceito de classes sociais. A cidade é dividida em classes sociais. Esse esforço do geógrafo David Harvard de pensar o futuro da humanidade, o futuro das cidades, devolvendo a esse conceito a atualidade, é fundamental. Até! Nossa dica de leitura de hoje é o livro A Desconstrução da Caminhabilidade. Vale a pena conferir!